Marcos capítulo 2, verso 14. Estamos juntos aí? Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos. Você vê que está todo mundo meio paradão, né? Sentado, o outro está na... E disse-lhe, o que é que Jesus disse? Segue-me. Ele se levantou. Ele se levantou e o seguia. Vamos dizer juntos? Diga, levante-se para viver uma nova vida. Eu quero dizer para você que esta é a real proposta do Evangelho. A real proposta do Evangelho é novidade de vida. Novidade de vida. Tem gente que acha que Jesus veio ao mundo para ficar proibindo a gente de fazer aquilo que a gente gosta. Não tem gente que vê Deus assim? Como um Deus proibidor. Tem gente que vê Jesus, a vinda de Jesus, como um quebra-galho. Ele é alguém que resolve meus problemas quando eu estou precisando. Não, Jesus veio ao mundo não para mudar suas circunstâncias. Jesus veio ao mundo para mudar você. Para me mudar, para me transformar. A mudança das nossas circunstâncias será apenas uma consequência do que vai acontecer na nossa história, na nossa vida. Segundo aos Coríntios 5,17, texto bem conhecido, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: e se alguém está em Cristo, é o que, gente? É nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Para viver uma nova vida, para viver um novo tempo, para trilhar uma nova estrada, um novo caminho, é necessário também uma iniciativa pessoal. Jesus não laçou Levi. Jesus fez o quê? Chamou Levi. Jesus não passou com a corda e disse, você é meu. Não. Jesus o chamou. Levi se levantou. E às vezes a gente acha que nós vamos viver essa novidade de vida por decreto. Não. Na verdade, Deus está nos chamando e esperando que nós nos levantemos. Olha o que Mateus 16, 24 nos diz. Mateus 16, 24, palavras de Jesus agora. Então, disse Jesus a seus discípulos, guarde isso por favor, se alguém o quê? Se alguém o quê, gente? Quer vir. Você pode repetir isso comigo? Diga, quer vir. Tem uma ação minha, tem uma iniciativa minha, Deus está me chamando, Deus me quer perto dele, Deus me propõe uma nova vida, Deus diz eu tenho um caminho novo, eu tenho uma trajetória nova, eu tenho uma vida nova. Mas ele diz, você quer? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, siga-me. Jesus Cristo quer te dar uma nova vida, mas isso exige de você uma iniciativa, um se levantar e segui-lo. Eu conheço pessoas que estão satisfeitas com a sua vida, satisfeitas. O jovem rico, por exemplo, ele foi chamado por Jesus. Obviamente, tinha algumas condições que ele precisava cumprir, mas ele achava que ele já estava dentro dos padrões morais da época, e ele era melhor do que a maioria das pessoas, e ele ficou então satisfeito com a vida que ele estava levando. Ele achou que seus recursos pessoais, sua grana, seu patrimônio, era mais importante do que a vida que Jesus estava propondo para ele. Interessante que esse jovem que era muito rico, a gente não sabe nem o nome dele, né? A gente só sabe que era um jovem rico, que saiu da presença de Jesus triste.
Mas a gente conhece Pedro, a gente conhece Mateus, a gente conhece Tiago, a gente conhece João, não pelo patrimônio que eles tiveram, mas porque seguiram ao Mestre, porque andaram em novidade de vida. Você está disposto a viver algo novo na sua vida ou não? Uma vida nova. Eu quero viver uma vida nova. Quando Jacó já estava andando com Deus há tempo, você sabe, Jacó era neto de Abraão, filho de Isaac, era um cara rico, era um cara bem sucedido, porque tinha muitos filhos, era casado, enfim, para os valores da época, Jacó tinha tudo que alguém desejava, mas Jacó tinha uma vida ruim, tinha um caráter ruim. O nome Jacó significava enganador, suplantador. E a Bíblia vai mostrar que no capítulo 32 de Gênesis existe um divisor de águas na história de Jacó. Um antes e um depois. E esse divisor de águas acontece num lugar chamado Val de Jaboque. Lembra-se do texto? Quando Jacó luta com um anjo, luta com Deus, luta com aquele homem que surge ali, uma luta espiritual, uma luta que vai o marcar madrugada inteira. É aquele texto onde Jacó, o anjo diz assim, deixa-me ir, ele diz, eu não te deixarei se não me abençoares. E então o anjo pergunta, qual é o seu nome? E ele vai dizer o quê? Jacó, enganador. Ele diz, a partir de agora, você não se chamará mais Jacó, mas você vai se chamar o quê? Israel. Recebeu uma nova vida. O texto é lindo, no final, a Bíblia diz que Jacó saindo do val de Jaboque, mancando, marcado por Deus, o texto diz, nasceu-lhe o sol. É um novo tempo, é uma nova vida. Parece que naquele dia o sol nasceu só para Jacó. Mas sabe como esse texto começa, gente? Gênesis 32, verso 22. Gênesis 32, verso. Olha como começa a experiência de Jacó viver uma nova vida. Levantou-se naquela mesma noite. Você pode dizer isso? Diga, levantou-se. Tudo começou com Jacó se levantando. Levantou-se naquela mesma noite. Tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Você quer viver uma nova vida, livre dos vícios que têm te atormentado, livre da culpa que tem te atormentado, livre do medo, livre da ansiedade, da escassez, da miséria, da enfermidade que te prende? Você quer viver uma nova vida? Hoje o Senhor te diz, levante-se, levante-se. Isaías capítulo 60, verso 1, é um chamado de Deus para nós. É uma convocação do céu para mim e para você. Isaías 60, verso de número 1. Olha o que diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Faz quanto tempo você está parado aí, hein? Parado nesse trauma, parado nessa mágoa, parado nessa frustração, parado nesse tombo que a vida te deu, traição que você sofreu, a perda de um familiar, alguém que você amava e foi embora, e sua vida parou, travou. E você sabe, quando a gente para, a gente começa o que, gente? A gente começa a definhar. Eu conheço alguém que foi internado por uma situação X,
mas depois que saiu do hospital, ficou tanto tempo internado, precisou fazer fisioterapia. Não tinha nada a ver, ela não tinha problema nenhum nas pernas. Ela não estava conseguindo andar direito, muito tempo parada, começou a atrofiar. Mas isso a gente resolve fazendo uma fisioterapia. O problema é quando a nossa alma atrofia. O problema é quando os nossos sonhos atrofiam. O problema é quando a nossa vida começa a atrofiar e a gente vai ficando pequeno, vai se diminuindo como pessoa, como ser humano, como pai, como alguém que sonhava, como alguém que tinha planos, projetos, e a nossa vida vai diminuindo. Hoje o Senhor te diz: Bartimeu, o mestre está te chamando, levanta, sai desse lugar, sai, tem uma nova vida, tem um tempo novo, tem uma história nova, tem coisas que existem, você não está conseguindo ver, você é incapaz de ver, sua paralisia está te impedindo de ver, mas existem coisas lindas para se ver. Se levante, o mestre está te chamando. Hoje eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você vai ver em 2021 coisas que você jamais viu. Mas o Senhor te diz: sai desse lugar, sai dessa beira de estrada, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz.